Uma boa noite a todos. Boa noite. Com grande alegria e satisfação que estou aqui mais uma vez para falar com vocês a respeito da nossa santa doutrina. E quando eu voltei a palestrar no Centro Espírita, na Casa Espírita, eu me lembro que foi, se não me falha a memória, foi a parábola do bom samaritano. E daí esse ano, esse início de ano, eu quis começar a palestra, né? As palestras do ano de 2025, meu Deus, 2025, com uma parábola também. O tema da palestra, né? A parábola do filho pródigo, que pode ter outros nomes também, é uma parábola muito rica. Eu já sabia da riqueza dessa parábola, mas eu só fui entender o quão rica ela é quando eu comecei a estudar um pouco mais e preparar a palestra. E daí eu vi o seguinte, que eu não ia conseguir abordar ela todinha em uma palestra só. Então, assim como uma vez eu precisei dividir um capítulo em dois, hoje eu também vou precisar dividir essa parábola em duas partes. Então, eu tinha duas opções, ou eu fazia isso, ou eu pensava somente alguns pontos dela, mas eu não quis fazer isso porque ela é muito rica. Então, vale a pena a abordagem de ponto a ponto a respeito dessa parábola. Eu acredito que todos nós já tenhamos ouvido ela. Eu lembro de escutar ela quando eu fazia catequese. Né? Não sei se vocês sabem, eu venho do catolicismo. Então, eu acredito que quem veio do catolicismo, ou que veio das igrejas evangélicas, ou até dentro do meio espírita, já deve ter ouvido alguém falar dessa parábola do filho pródigo. Mas antes de nós falarmos a respeito dessa parábola, a gente precisa entender o porquê que Jesus contou essa parábola. Essa parábola ela é contada no Evangelho de Lucas e, se não me falha a memória, é o único evangelista que fala a respeito dela, se não me falha a memória. E Jesus contou ela e mais algumas outras porque ele estava em um banquete, ele tinha sido convidado para comer junto de uma família. E assim, Jesus, quando ele ia para os lugares, quando ele ia frequentar alguns lugares, as pessoas iam acompanhando ele. E geralmente, quais pessoas que seguiam Jesus, que acompanhavam Jesus, que queriam a presença de Jesus? Eram as pessoas que, de acordo com os religiosos, não eram pessoas de boas vidas. Então, eram essas as pessoas que acompanhavam Jesus. E Jesus não tinha vergonha delas, não tinha vergonha dessas pessoas. Ele não passava a mão, né, na linguagem atual, para que todos entendam, ele não passava pano para o pecado de ninguém, mas ele não excluía os pecadores, ele não julgava. E ele contou essa parábola depois desse acontecimento, tá? É Lucas, capítulo 15, que é o início, né, no capítulo 15 que ele vai contar algumas parábolas, que está a parábola do filho pródigo. Todos os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Então ele estava lá no banquete e ele falava, e esses pecadores tinham sede de ouvir Jesus. Os fariseus e os escribas, porém, murmuravam contra ele. Este homem acolhe os pecadores, olha só, este homem acolhe os pecadores e come com eles. Então, quem que eram os publicanos? Os publicanos eram os cobradores de impostos. Eles eram detestados pela sociedade judaica, porque quando eles iam cobrar imposto, eles não cobravam somente o imposto que Roma pedia, eles cobravam a mais, então eles eram corruptos. Então, as pessoas tinham ódio dele. E os pecadores eram os demais, e os fariseus
E os escribas representam aqui os religiosos, né? O farisaísmo é uma seita ali, né? Faz parte de uma seita judaica de determinados princípios, e os escribas eram aqueles que estudavam a Torá, que eram responsáveis por passar esse conhecimento adiante. Então, pode-se dizer que fariseus e os escribas representavam os religiosos da época. Então, os religiosos da época, aqueles que diziam ter Deus no coração, eram os que estavam julgando Jesus por estar sempre acompanhado de pessoas que eram ditas de má vida. E Jesus se incomodou e muito sabiamente contou algumas parábolas, e dentre elas a parábola do filho pródigo, que também pode ter outros nomes. E antes de eu começar a leitura da parábola, o que a gente precisa entender? Situar alguns personagens aqui. Tá? Nós precisamos situar alguns personagens. Então, na parábola do filho pródigo, o pai dos filhos simboliza Deus. O filho mais velho vai simbolizar os religiosos que estavam ali julgando Jesus. E o filho mais novo simboliza as pessoas de má vida, que eram quem? Os publicanos e os pecadores. Então, ele conta essa parábola que nós temos 3 personagens principais, um apresentando o pai como Deus e os 2 irmãos, o mais velho, que não pediu a sua parte, como os religiosos, e o mais novo que pediu a sua parte, como as pessoas ali de má vida. Então, vamos começar. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. E eu fico imaginando assim a reação dessas pessoas ao ouvir isso. Porque para nós hoje, nós somos ocidentais. E nós temos alguns costumes que, à vista desse povo do Oriente, é um pouco mais relaxado. Mas para essas pessoas, para esses costumes, ainda mais na época de Jesus, que era uma sociedade patriarcal, o pai era, assim, a voz máxima da família. Era muito respeito. Era a ponto que mesmo os filhos casados, constituindo família, eles ainda deviam ordens aos pais. Até hoje, naquela região, é costume deles, mesmo os filhos já casados, milionários, quando precisa fazer algum negócio, ir se encontrar com o pai e pedir a bênção. Então, a presença do pai é uma presença fortíssima. Então, não existia a possibilidade de um filho insurgir contra o pai. Isso era considerado um crime. E não se pedia herança de pai vivo. Isso era um crime. E na sociedade judaica, as leis religiosas também eram as leis que constituíam a sociedade. Né? Não é igual aqui, que tem lei que tem coisa que é da religião e as leis não tem nada a ver com isso, uma ou outra coincide, mas naquela época não. As leis religiosas eram as leis que embasavam a sociedade. Então, ele pedir para o pai a parte dele da herança era a mesma coisa dele estar falando: pai, eu estou vendo você morto. Era a mesma coisa dele falar assim: pai, você está morto para mim. Então, eu acredito que quando eles escutaram, né, Jesus contando essa parábola e o pai dando a parte que cabia ao filho, já foi um choque. Porque o que eles esperavam ouvir? O que um pai daquela época faria? Um pai daquela época faria o quê? Você está se revoltando contra mim. Porque era a mesma coisa do filho falar que desejava a morte do pai. Né?
Na melhor das hipóteses, esse pai expulsaria o filho da aldeia, porque essas pessoas viviam em aldeias. Então, na melhor das hipóteses, esse filho seria expulso. Mas o pai poderia muito bem, né, até mandar apedrejar esse filho, porque essa sociedade tinha esse costume. Eles apedrejavam as pessoas pelos crimes. E esse pai não. Esse pai foi lá e deu a parte que cabia. Então isso já deve ter sido um choque. Porque os costumes religiosos da época tinham como base o quê? Quando alguém lê algumas passagens aqui do Velho Testamento, que jeito que Deus é? Vingativo, ciumento, tudo quanto é defeito humano eles colocam em Deus, raivoso. Então, para o judaísmo naquela época, né, estou falando na época que eu não sei como que é a interpretação hoje, para eles tinham essa ideia de um Deus vingativo, de um Deus punitivo, que ia punir. Então, até a forma com que esses religiosos se comportavam seguia esse raciocínio. E uma das missões de Jesus, né, não foi mostrar somente como agir, veio trazer a verdadeira face de Deus. Qual que é a verdadeira face de Deus? Bom, justo e amoroso. Então, Jesus veio trazer essa ideia de um pai amoroso, não de um senhor ditador e punitivo, não de um Deus dos exércitos, que era a ideia de Deus que eles tinham. E Jesus veio falar, não, vocês estão com uma visão um pouco equivocada. Mas Jesus tinha uma maneira sutil de trabalhar isso. E aqui nessa parábola, de forma indireta, quando ele fala dessa entrega dos bens ao filho, sem o pai se revoltar com o filho, já está trazendo essa ideia de um Deus amoroso. Então o filho, quando ele pede a parte dele da herança, o que ele faz com o pai? Ele rompe com o pai. Se ele rompe com o pai, ele rompe com a família. Rompeu. Espiritualmente, o que isso simboliza? O nosso rompimento com Deus. Então, quando esse filho ele pede os bens dele, ele está rompendo com Deus. E agora, trazendo para nós, dentro do entendimento do Espiritismo, vamos pensar assim. Nós viemos para o plano terrestre, com as características, tudo dado pela permissão de Deus. Nós não devemos esquecer disso. Então, tudo que a gente conquista materialmente, intelectualmente, emocionalmente, questão de aparência, tudo é pela permissão de Deus. Porque Deus permite. Né? Porque tudo tem um propósito. Então, simbolicamente, o que muitas vezes nós fazemos? Nós nascemos dotados de muitas coisas boas, de bens materiais, de uma boa aparência física ou de uma boa intelectualidade. E isso muitas vezes nos faz o quê? Arrogantes. Nos faz egóicos, egoístas. E o que a gente faz? A gente conquista às vezes com esses dons que foram permitidos por Deus pela providência divina, a gente pega e vai por si só. Como assim, Juliana, por si só? Eu não sei se vocês conseguem entender que muitas vezes as pessoas elas conseguem tantas coisas devido ao dom que tem de negociar ou com a aparência que elas meio que começam a se sentir deuses. É como se elas se sentissem o Senhor das próprias vidas e meio que pensassem, eu não preciso de Deus. E ela rompe. Então, a partir do momento que você pega todos esses presentes que a espiritualidade ajudou a conceber para você e você rompe com Deus, o que é o rompimento? A gente começa a romper com Deus ali, com o orgulho. O orgulho em pensar que somos autossuficientes, que não precisamos de ninguém e não precisamos de Deus.
Então foi esse primeiro passo. Ele pegou os dons, então espiritualmente, né? A gente pega aquilo que já é assim também nossas conquistas, mas pela permissão de Deus, e a gente esquece de Deus. Eu não preciso, eu vou resolver por mim mesmo. Vou resolver por mim mesmo. Tantas situações difíceis que às vezes chegam na nossa vida e que basta a gente se ajoelhar ou com humildade pedir, meu Deus, eu não sei como resolver isso. Eu não sei como resolver isso. Me dê sabedoria e discernimento. Bastava pedir isso. Mas muitas vezes a gente se utiliza da violência, lança a mão daquilo que a gente tem e faz coisas que é contrária às leis de Deus. Nesse momento, nós estamos usando o dom que Deus nos deu, estamos rompendo com ele. Rompemos, mas ainda não nos afastamos, porque esse afastamento é gradual. Segunda parte. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha esbanjado tudo o que possuía, chegou uma grande fome àquela região e ele começou a passar necessidade. Ele falou que poucos dias depois ele foi embora da aldeia. Quando ele sai da aldeia, ele está se afastando do pai. Então, teve o rompimento, teve a desconexão, porque Deus ele nunca desconecta da gente. É nós que deixamos de sintonizar com ele, devido às nossas atitudes. Mas ele nunca. Somos nós os responsáveis por sentir Deus próximo ou não. Isso é uma escolha nossa, não de Deus, porque ele já está perto. E falou que poucos dias depois ele saiu dali, provavelmente com dinheiro na mão, levou as terras. E, gente, para aquele pessoal daquela região, para a gente aqui falar, tem tantos alqueires de terra, a gente já faz cálculo, dá tudo em dinheiro e pronto, vida que segue. Para eles lá, não. As terras têm um valor sentimental muito grande. É valor sentimental mesmo. Como eles viviam da terra, das criações ali na terra, é uma coisa assim que faz parte, né? É uma sociedade muito patriarcal, então a presença das terras simboliza os pais, a ponto que mesmo depois era de costume que o pai morria, havia-se a divisão das terras, o primogênito, o filho mais velho, fica com uma parte maior, o filho mais novo fica com uma parte menor, era assim, não sei se é assim hoje, mas acontecia deles ainda continuarem ali, não se afastarem. Porque era como se mantesse a ideia de família, do pai. E ele não. Ele saiu da aldeia rapidamente. Então ele conseguiu vender rápido, que já era uma coisa assim de se estranhar. Mas por que ele vendeu tão rápido? Agora vem um outro ponto que chama atenção. O que ele fez era um crime. Era um crime. Então, dentro daquela aldeia, ele estava correndo o risco de ser apedrejado a qualquer momento. Sem contar os insultos que ele deveria ouvir ao transitar pela aldeia. Porque ele tinha rompido com o pai, ele tinha cometido um crime contra o pai. Essa saída às pressas dele da aldeia, a saída às pressas da aldeia, simboliza o quê? O rechaçamento da aldeia em relação a ele, porque ele era um pecador. E o que os fariseus e os escribas estavam fazendo com aqueles outros que estavam escutando Jesus? O que eles faziam? Sempre rechaçavam. Então a aldeia estava fazendo isso com o filho, porque esse era um comportamento natural, o filho tinha cometido um crime. Então ele saiu às pressas. E daí fica, para mim, uma reflexão assim.
Se não tivesse esse risco dele ser apedrejado ali na aldeia, se ele tivesse a possibilidade de ter ficado ali na aldeia, a presença, ver o pai, ver o irmão, a presença da família em si e das outras pessoas, será que ele não poderia se arrepender do que ele tinha feito e chegar, meu pai, eu me equivoquei, eu me perdi, me perdoa. Não que voltaria atrás, porque o erro que a gente comete sempre vai deixar uma marca. Mas admitir o erro e ter uma chance de recomeçar já é muita coisa. E agora, transportando isso para a gente, para os nossos familiares, muitas vezes eu falo assim que nós somos exímios, e eu me coloco dentro disso também, em criticar. E todos nós estamos sujeitos aos mais variados equívocos. Infelizmente. Então, muitas vezes um irmão nosso, um pai, uma mãe, enfim, alguém próximo a nós comete um erro. E o que Jesus diz diante dessa parábola e como ele se comportava? O que Jesus diz para a gente fazer? De forma indireta, mas que chega a ser direto. Acolhimento. Ah, mas você está dizendo para eu falar que é certo? Não. Jesus nunca falou que o que as pessoas faziam era o certo. Mas ele condenava, vou pôr até entre aspas, o pecado, mas não o pecador. Então, muitas vezes as pessoas elas se equivocam em um momento de perturbação, mas a gente precisa fazer primeiro passo, acolher e tentar ajudar. Ah, mas se eu for tentar, a pessoa não quis. Aí já não é mais da nossa conta. Mas a nossa primeira parte é acolher. Porque muitas vezes a gente não sabe que talvez naquela condição, na posição daquela pessoa, a gente faria o mesmo, até pior. Então ele saiu às pressas. Então, espiritualmente falando, cometemos os erros, né? Muitas vezes a gente não consegue um apoio, alguém que nos intua, alguém que nos ajude, a gente se afasta. Aí sim, a gente vai se afastando de Deus. E como que isso vai se perpetuando, esse afastamento de Deus? As coisas erradas que a gente vai fazendo. Aí a gente vai fazendo coisa errada, mas por um dia estar ali próximo a Deus, não só por isso, mas por ser filho de Deus, a misericórdia divina, ela sempre nos avisa. E aqui, depois que eles banjam tudo, aquele local foi devastado por uma fome muito grande. O que isso queria dizer? Que mesmo que se ele andasse pelos campos, tentasse pegar alguma coisa, algum alimento assim para comer, não tinha. Não tinha. Então a fome veio, ele passou fome. O que ele poderia ter feito? Já é um primeiro sinal. Ele poderia ter pensado assim, já nesse momento, gente, eu nunca passei fome na casa de meu pai. Eu nunca vi ninguém dos servos do meu pai passar fome. Eu vou voltar para lá. Nem que eu vá ser, servo dele. Ele, nesse momento ele já poderia. Por que ele não voltou? Por orgulho. Por orgulho. Ai, Juliana, às vezes ele poderia estar com medo, né? Porque é o que ele fez com o pai, ele poderia estar com medo. Mas o medo vem da onde? Vai vir da falta de confiança. E falta de conhecimento. Então ele não tinha nem confiança e nem conhecimento num pai que ele afrontou, ele humilhou o pai, pedindo herança do pai vivo, e o pai deu. E ele estava com medo desse pai? Então ele não tinha confiança? A gente não tem confiança em Deus? A gente não tem conhecimento de quem é Deus nas nossas vidas? Foi por orgulho, gente.
Porque naquele momento, ainda tomado pelo orgulho, o mesmo orgulho que fez ele pedir a parte da herança, não deixava, porque voltar, pedir auxílio para o pai, era a mesma coisa de falar, eu estou errado. E a gente tem dificuldade de admitir que está errado. E é o caso desse filho. Então, muitas vezes, quando a gente está em um caminho que não está muito legal, a espiritualidade, agora falando do ponto de vista espiritual, ela tenta nos avisar. Vem um sinalzinho aqui, vem outro sinalzinho aqui, mas a gente é orgulhoso. A gente não quer enxergar onde está o erro. E a gente vai tentar pedir ajuda, vai tentar de outras formas. E isso só vai nos afastar cada vez mais de Deus. E foi o que ele fez. Então, foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o seu sítio cuidar dos porcos. Ele queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe dava. Então, caiu em si e disse, Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer-lhe, Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado teu filho. Trata-me como a um de teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Então veja bem, ele poderia no momento da fome ter voltado para o pai, mas o orgulho dele não deixou, ele foi pedir ajuda a um estranho. Quantas vezes a gente está em um problema que a gente não vê solução e ao invés de a gente pedir ajuda para Deus, que primeiramente a gente tem que pedir ajuda para Deus, você sabe por quê? Para Deus nos intuir, para Deus enviar pessoas que vão, porque Deus faz isso. A gente não consegue, mas a ajuda vem de forma indireta. Mas a gente quer resolver tudo sozinho. Aí a gente vai pedir ajuda para as pessoas menos esclarecidas que nós, que vai dar uns conselhos nada a ver, que só vai piorar a nossa situação. É esse caso. Ele foi pedir ajuda e o cara mandou ele para o sítio tratar de porco. Ah, tá, Juliana, é um emprego como qualquer outro. Naquela época, não. Por quê? Para a sociedade judaica, porco era o animal mais impuro que existia. Não se comia carne de porco. Imagina você ir tratar, você ficar pegando em porco. Porque não foi falou assim, vai lá cuidar de cabrito, vai lá cuidar de ovelha, vai lá cuidar de boi. Não, foi cuidar de porco. E Jesus colocou o porco aqui propositalmente, porque ele quis dizer o quê? Que esse filho chegou no fundo do poço. Porque quando ele foi buscar ajuda em locais, vamos dizer assim, menos esclarecido o possível, essas pessoas o arrastaram ele para a lama, literalmente para a lama, no fundo do poço. E nem de comer essas pessoas davam a ele. E espiritualmente falando, quando vamos nos aconselhar com pessoas menos esclarecidas, a gente não sabe da intenção do coração das pessoas. A gente às vezes tem boa intenção. A gente não sabe. Às vezes a gente escuta um conselho de uma pessoa menos esclarecida e ela não quer o nosso bem. Sabe Deus o porquê. Quando pensa que não, está a nossa vida lá arrastada e a gente vai precisar de ajuda e essa pessoa que muitas vezes nos levou a essa posição, você vê, o homem mandou ele para um sítio cuidar de porco e nem deixar ele comer a comida do porco, ou deixar. Olha a situação. Então ele chegou no fundo do poço. Então ele precisou chegar no fundo do poço. Precisava? Não. Então às vezes a gente vê algumas situações, mas fulano precisava sofrer tudo aquilo. Infelizmente, pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas escolhas, às vezes a gente chega no fundo do poço. Há situações de sofrimento enormes por nossa escolha.
Porque Deus ele já vem tentando avisar. Aí, quando ele viu que nem podia comer a comida do porco, ele falou não. Aí ele caiu em si. Ele caiu em si, falou, opa, peraí, meu pai, os servos do meu pai, que eram os empregados do meu pai, tinham pão com fartura e eu aqui não posso nem comer comida do porco. Ou seja, perto do meu pai, até quem é servo come bem. Perto de meu pai, entre aspas, entre um servo e um filho, vamos assim dizer, né? O filho tem maior importância. Então, perto de meu pai, até quem não é filho, até quem não é muito próximo, vive bem. E eu tinha tudo isso. Hoje não tenho mais. Mas, meu pai, ele não falou isso, né? Mas assim, para entender, meu pai é um homem bondoso. Ele se deu conta de quem era o pai dele. Então eu vou voltar, vou pedir perdão e vou pedir para ele não a posição de filho, porque eu não mereço mais. Ele sabia que ele não merecia. Eu não mereço mais, porque eu pequei contra ele e contra Deus, porque eram as leis. Eu vou pedir a posição de servo. Aí lembra daquela passagem? Os humilhados serão exaltados, para a gente nunca se colocar numa posição grande. Nunca chegar na posição de achar que tem que exigir alguma coisa, exigir algo de Deus. Ali naquele momento ele entendeu quem que era o pai dele. E ele fez uma coisa que foi muito importante, que é a quebra do orgulho. Então, o orgulho originou todas as faltas dele e ele foi se afastando do pai. Então, o orgulho é a raiz de todos os males da sociedade e esse orgulho sendo alimentado vai fazer a gente se afastar de Deus. Mas esse orgulho sendo quebrado e a gente admitindo alguns erros que nós cometemos vai fazer com que a gente se aproxime de Deus. E foi o que ele fez. E realmente ele viu que ele estava errado. Ele se arrependeu. Então, penso eu que até essa parte aqui, o que Jesus queria nos chamar a atenção? Jesus queria nos chamar a atenção de como o orgulho ele prejudica as nossas vidas. E a falta de amor também, a falta de amor pelo próximo. Então, tem dois pontos aqui que eu acho cruciais. O orgulho exacerbado em achar que a gente pode exigir as coisas de Deus. E a falta de amorosidade, amor com o próximo também. Então, independente do que a gente tenha feito, de qual caminho tenhamos trilhados, sempre há como nos dirigirmos novamente a Deus. Mas para que a gente possa se dirigir novamente a Deus, a gente tem que admitir o erro. Admitindo o erro, se eu admito que eu estou errado, eu consigo mudar. Agora, se eu não admito, como que eu vou mudar? E foi o que esse filho fez. E para a gente admitir o erro, a gente precisa praticar o quê? A humildade. E não tem proximidade com Deus sem a humildade. Não tem, tá? Então, quanto mais humildes nós nos tornamos, mais próximos de Deus estaremos também. Então, essa é a nossa primeira parte. Na próxima palestra eu falo mais um pouquinho sobre essa parábola, que ela é muito rica. Quem se sentir à vontade, que feche os olhos. Então, vamos fazer uma oração. Obrigada, Pai Celestial, pela presença dos nossos irmãos aqui hoje. Que a espiritualidade amiga possa nos acompanhar ao retorno dos nossos lares. Que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento, que nos dê muito amor no coração. Pois a lei maior que o Senhor governa o universo é o amor. O planeta passa por perturbações enormes, os ânimos estão alterados e exaltados. Que nós possamos, dentro da nossa individualidade, dentro do nosso lar, ser uma centelha de luz, uma centelha de amor,
que possa emanar para os outros e que assim possamos caminhar e sair desse momento de tamanha perturbação. Tirai os pensamentos torturosos da cabeça, tirai a angústia do coração, nos dê força, nos dê bom ânimo, Senhor, para completar nossa jornada nesse plano terrestre. Que Jesus nos abençoe agora e sempre, que assim seja.